Bem-vindos ao podcast Educar Humanos do canal Descobrir a Vida. Hoje vamos abordar uma situação do nosso dia a dia com crianças. A situação, por exemplo, de um adulto. Vamos imaginar que seja uma mãe que diz ao seu filho: o bicho ou a polícia vai te levar se não te portares bem ou se não comes tudo. Então isso gera o quê? Gera um medo, que é uma emoção poderosíssima e não deve ser usada como ferramenta de controle, jamais. Então, nós devemos criar segurança emocional, porque é essencial para o crescimento saudável dos nossos filhos. A criança não consegue distinguir fantasia de realidade antes dos 6, 7 anos. Então, usar figuras assustadoras para controlar pode gerar traumas e inseguranças duradouras, que vão para a vida toda, até a idade adulta, até serem pais. Vamos vir a fazer coisas com os nossos netos que nós não queremos. Então, a obediência pelo medo é meramente superficial e temporária. Na educação humanizada, baseamos-nos no diálogo, no respeito e na modelagem de comportamentos positivos. Este tipo de expressão, a polícia vai te levar, meu Deus, imagina o medo da criança, né? É uma tentativa de controlar o comportamento indesejado através do medo, certo? Então, usar estas figuras assustadoras como forma de controle transmite apenas uma mensagem de insegurança, ou em vez de proteção. Isso pode resultar em quê? Em quebra de confiança. A criança pode começar a ver os seus cuidadores como uma fonte de ameaça, ao invés de segurança. Também pode trazer desconforto espiritual. O medo bloqueia o fluxo de emoções autênticas, essencial para o desenvolvimento de uma essência conectada e segura. Traz também insegurança energética. A energia vital da criança é direcionada para lidar com o medo, em vez de ser canalizada para a curiosidade, criatividade, expressão natural. Qual é o impacto biológico que isto tem no desenvolvimento da criança? Olha, biologicamente, o cérebro infantil não distingue fantasia de realidade. Já dissemos isto, não é? Então, estas ameaças ativam o sistema de sobrevivência da criança, uma resposta de luta ou fuga. Ativa também o sistema nervoso da criança. O cérebro libera cortisol e adrenalina, que são as hormonas do stress. O corpo entra num estado de alerta, interrompe a aprendizagem e a capacidade de raciocínio lógico. Então, o que é que acontece? Formam-se as tais memórias traumáticas. O hipocampo armazena essas experiências como memórias de ameaça, mesmo que sejam fictícias. Isso pode resultar em pesadelos, medo do escuro ou ansiedade generalizada. O impacto no apego seguro, qual é? Da confiança do cuidador, porque ela é essencial para um desenvolvimento emocional saudável. Então, esta confiança é comprometida. Pode surgir um comportamento evitativo ou excessivamente dependente do cuidador como forma de lidar com a tal insegurança. Então, se o teu filho está sempre contigo no teu colo, nunca te larga, ai meu Deus, só quero mamar, só quero mamar, repara naquilo que nós dizemos quando queremos despachar a criança. Não estamos aqui a criar medo, por acaso? Insegurança na criança? Qual é o impacto educacional que isto tem? Que é o mais importante aqui, não é? Que é o que nós queremos. A obediência gerada pelo medo é superficial e temporária. Então, a longo prazo, ela mina o respeito e a capacidade da criança de internalizar valores éticos e morais. O comportamento por controle externo faz com que a criança haja para evitar o medo, não porque entende o porquê do certo ou errado, mas porque precisa de evitar, é um modo de sobrevivência. Isso cria adultos que dependem da aprovação externa, ao invés de serem motivados internamente. Como é que isso reduz a criatividade e a concentração da criança? Pois é, a nível educacional isto tem consequências terríveis. O medo reprime a exploração e a curiosidade natural. Então, imagina só uma frase pequenina que tu disseste, que vais dizendo já há não sei quantos anos. Come tudo, senão o bicho vai te levar. Olha, se não fizeres isso, a polícia vai te levar. Cuidado, tá? Ali a polícia, ela vai te levar. Imagina o que é que estamos a criar, depois ficamos ali. Ai, mas o meu filho não consegue estudar. Ai, mas o meu filho tem problemas emocionais. Ai, mas o meu filho depende muito de mim. Ai, mas o meu filho não sabe fazer escolhas. Uma coisa pequenina que só uma vez criou trauma. Então já está lá integrado na memória da criança. Não vale a pena repetir. Repetindo, o trauma só aumenta. Ah, mas Gil, que sociedade de mimimi é esta? Não é sociedade de mimimi nada. Isto não é mimimi. Isto é entendimento do desenvolvimento infantil, coisa que nós não tivemos na nossa própria infância, porque os nossos pais não tiveram acesso ao conhecimento. E nós estamos aqui, justamente, adultos indecisos, inseguros, que dependemos da aprovação externa dos outros, que não sabemos tomar nossas próprias decisões, porque isto foi feito em nós.
E se não fizermos um trabalho interno, não conseguimos nunca desbloquear isso tudo em nós e sermos os pais que desejamos ser, ou as pessoas que desejamos ser, ou ter a casa que queremos, o carro que queremos, as férias que queremos. E ficamos a olhar na internet assim a vida dos outros, porque o outro tem uma vida melhor do que a minha. Como é que eu faço? Pois é, vem dessas coisinhas pequenininhas, não é? Então é muito, 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 muito importante. Tá bom? Não é sociedade mimimi. Reparem que nós não temos, adultos, nós pais, não temos acesso ao nosso potencial. Então nós queremos que as nossas crianças tenham acesso ao seu potencial máximo. Ela não vai entender o que está certo ou errado através do medo. Não vai. Ela vai estar sempre a precisar de motivar-se através dos outros para conseguir coisas na vida. A sua criatividade e concentração reprimidas, a exploração e a curiosidade natural não vão existir de forma natural. A criança pode evitar até novas experiências por receio de errar ou ser punida. E como é que isso impede o desenvolvimento do pensamento crítico dos 6 aos 12 anos? Para criar a tal psicomotricidade até aos 12 anos, a identidade da criança, que depois vai para a vida adolescente, porque precisa mesmo de socializar e encontrar grupos sociais. Isso tem um impacto terrível, não é? Porque a criança espera 12 anos para, enfim, ser ela própria, para socializar, para ser um ser social, para estar completa a nível físico, cerebral, e esta conexão chamada psicomotricidade ser feita nos 12 primeiros anos de vida da criança. E de repente ela vai cheia de indecisões, de inseguranças, de medos, de necessidades de aprovação, de falta de criatividade, de falta de concentração, com muito stress. Nós já sabemos que é uma doença o stress hoje em dia. Então, sim, isto tem um impacto terrível no pensamento crítico. A ameaça não permite que a criança reflita sobre as suas próprias ações. Falta a oportunidade para ela aprender a tomar decisões e resolver problemas de forma construtiva. Então, o que é que acontece internamente com a criança? O cérebro primitivo, o cérebro reptiliano, assume o controle. A criança entra realmente em modo de sobrevivência. Ela diz a si própria, eu estou em perigo. Ela sente isso na pele. Então, as respostas naturais são o quê? A fuga, paralisia ao ataque, violência, né? Desconexão do córtex pré-frontal. Esta parte do cérebro responsável do raciocínio, da empatia, da autorregulação, é totalmente desligada em situações de medo. Isto é biológico, sempre aconteceu em todas as gerações, não é esta geração especificamente. Os nossos pais só não sabiam disto. Então a aprendizagem e a reflexão são interrompidas. O ciclo de insegurança repete-se e repete-se com ameaças que reforçam a ligação entre o medo e o comportamento parental. Então isto pode impactar nos relacionamentos futuros, porque gera desconfiança e dificuldade em lidar com figuras de autoridade também. Uma frase pequenina. Olha só o impacto que isto tem. Então, quais são as melhores ferramentas? Vamos às ferramentas e as estratégias práticas, claramente, né? Estamos aqui para isso. Não é só para dizer, olha, estás a fazer mal, estou a apontar-te, vou pisar na tua ferida. Claro que não estamos aqui para isso. Estamos aqui justamente para dizer, olha, isso tem impacto, mas tu podes resolver. Como? Cria uma comunicação positiva e clara. Em vez de recorreres ao medo, usa frases que ensinam a consequência natural das ações, como, por exemplo, se não arrumares os teus brinquedos, alguém pode tropeçar e magoar-se. Vamos arrumar juntos para manter tudo seguro. Vamos modelar o comportamento. Vamos explicar o que se espera da criança em termos simples. Demonstrar paciência ao ensinar. Reconhecer os erros fazem parte da aprendizagem. Construir um ambiente seguro. Fazer da casa um local onde a criança se sinta protegida. Evitar histórias assustadoras ou figuras de medo associadas ao comportamento. Vamos fortalecer o vínculo e a confiança. Então vamos usar este momento como uma oportunidade de nos conectarmos com a criança. Eu estou aqui para te ajudar. Vamos resolver isto juntos. Ok? Podemos também fazer histórias, ler histórias, criar histórias educativas para ensinar valores em vez de ameaçar. Então, contem histórias com finais positivos que ensinam empatia, responsabilidade. Por exemplo, sabes, na floresta os animais ajudam a cuidar uns dos outros para viverem felizes. Vamos cuidar da nossa casa assim também? Em conclusão, o que é que eu posso dizer? Substituir ameaças por diálogo positivo fortalece o vínculo entre pai, mãe e filho. Permite que a criança cresça de forma confiante, curiosa e respeitosa. O amor incondicional combinado com a orientação clara é a base para criar um ser humano emocionalmente saudável, espiritualmente conectado, intelectualmente capaz. Este tipo de expressão, o bicho vai te levar, a polícia vai te levar, não deve ser mais usada na tentativa de controlar comportamentos indesejados, porque ele vai silenciar a descoberta. Até o próximo podcast. Desejo-te um ótimo dia cheio de boas energias.